Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, mais uma aula de respiro. Eu me chamo Ade Leão e eu ensino pessoas a dominarem a ansiedade. E estou fazendo essas lives aqui de caráter educativo, de caráter informativo, para que você que se identifique com essas características que eu sempre trago, e ensino aqui, relacionadas à ansiedade de um modo geral, ansiedade generalizada. Hoje sabemos que no nosso país nós somos o país mais ansioso do mundo. E o meu trabalho é voltado para que possamos cada vez mais entender como este sentimento funciona em todos e todas nós e como podemos dominá-lo, como podemos fazer com que ele seja não um inimigo, mas sim um aliado nas nossas vidas, para que ele possa nos impulsionar. Porque a ansiedade, de fato, ela não é algo ruim, ela não é algo negativo. Na verdade, ela é muito positivo e favorável quando associada, quando está sendo impulsionada na nossa mente, no nosso corpo, de maneira saudável. A ansiedade nos faz agir, nos faz tomar decisões que possam nos botar em ação, que possam nos levar diretamente aos nossos objetivos quando buscamos. Mas o que tem acontecido, na maior parte das vezes, com muitas e muitas pessoas, é uma falta de entendimento de como esse sentimento desencadeia estados de preocupação excessiva, de uma excessiva capacidade de produzir pensamentos negativos, uma excessiva preocupação com o futuro. Percebe como eu falo bastante a palavra excessivo aqui? Pois é, então essa excessividade de preocupação, medo e pensamentos negativos nos fazem muito mal, nos levam ao descontrole, que desencadeiam sensações físicas desagradáveis, atrapalham a nossa vida, paralisam as nossas rotinas e até mesmo a nossa capacidade de ação. Então, olha que interessante, né? Um sentimento que nos coloca em ação também tem a capacidade de nos paralisar quando ele acontece de maneira desordenada. E tudo que a gente viveu até aqui, o nosso contexto de pandemia, o nosso contexto socioeconômico no geral, não favoreceu muito para que pudéssemos realmente entender e dominar este sentimento, esta sensação ruim. Por isso que cada vez mais, se você sente que a ansiedade te atrapalha o teu sono, atrapalha a tua capacidade de se relacionar com as pessoas e tomar decisões de maneiras eficientes na tua vida, é muito importante que antes de qualquer coisa você entenda o que acontece. Quando a gente leva sentido para aquilo que nós estamos percebendo, observando em nós mesmos, fica muito mais fácil da gente ir na direção do nosso alvo, ou seja, ir na direção daquilo que a gente realmente quer descobrir, daquilo que a gente realmente quer tratar. Mais do que nunca entendemos também que a saúde mental é algo muito importante para toda a saúde que nos resta no corpo, para a saúde do coração, para a saúde do nosso corpo, para a saúde das nossas funções vitais mais básicas. A emoção é uma consciência de poder. A emoção é uma consciência instintiva que nos impulsiona, que nos traz sensações físicas também ligadas muitas vezes a um processo psicossomático. O que é psicossomático? É quando algo que a gente pensa, algo que está no nosso pensamento se somatiza, ou seja, vai para o nosso corpo. Então o tema da live de hoje é como funciona a mente de uma pessoa ansiosa. Eu vou colocar aqui no tema para que a gente possa falar um pouquinho sobre isso. Aula de respiro. Gente, é muito provável que vocês possam ver gatos aparecendo nessa live. Essa aqui, por exemplo, que já se acomodou aqui do lado, é a Chandra. A Chandra gosta muito de estar pertinho da mamãe, né, Chandra? Então, é possível que vocês vejam ela passando por aqui. Não repara não, tá, gente? Eu vou fixar o comentário exatamente para quê? Se você conhece alguém que realmente precisa aprender um pouco mais sobre este assunto, eu acho que todos e todas nós devemos cada vez mais nos informar sobre isso. A gente ainda sabe que no nosso país saúde mental é um tabu. Então, contribua para aquele seu colega, para aquela sua colega, que de repente já está em casa, de bobeira, zapeando no Instagram e vai ver um conteúdo informativo, manda essa live para essa pessoa, também curta aí para você mostrar que esse conteúdo também é relevante para o Instagram e assim você ajuda no meu trabalho também, certo? Por que nós vamos falar de mente hoje? Primeiro porque é a minha especialidade de trabalho, eu sou especializada em ansiedade, em técnicas de respiração para ansiedade
e também de meditação. E quando eu falo isso, também é importante que a gente entenda que existe também um paradigma em relação aos conhecimentos, as técnicas de meditação para ansiosos. Muitas pessoas que possuem ansiedade, possuem transtorno de ansiedade generalizada, e esse nome ele vem de uma nomeação, uma definição médica. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é uma nomeação em caráter médico que está presente aí na lista dos livros médicos como uma das formas que a ansiedade se manifesta no nosso corpo, na nossa mente, e ela começa no nosso pensamento. Tudo que ela desencadeia, todas as reações físicas, a sudorese, a taquicardia, a insônia, as dores, inclusive no meu canal do YouTube, cujo link está na bio. Eu postei um vídeo na semana passada onde eu falo das 5 principais dores físicas que a ansiedade pode nos causar. E tudo isso começa num único lugar, começa na nossa mente. Começa com um momento no qual você está vivendo, que é um momento desafiador, que é um momento que está te exigindo resiliência, que está te exigindo um processo de adaptação constante, às vezes um momento instável no trabalho, às vezes um momento instável no mundo, como a pandemia, por exemplo, que nos deixou num estado de alerta constante por mais de 2 anos, ainda estamos, vivendo aí num processo flutuante em relação à pandemia. Então, tudo começa quando a gente é exposto a um desafio, quando a gente é exposto a uma situação, um fato, boletos que vão crescendo, dívidas que vão crescendo e que atingem um nível que nos gera preocupação excessiva em pagar, em se adequar financeiramente, em buscar crescer profissionalmente, relacionamentos instáveis, ou seja, tudo que nos traz um possível estresse. Percebe? E esse estresse, gente, é importante também falar aqui que não se trata apenas de um estresse negativo, tá? Pode ser, por exemplo, uma mudança de cidade, por um emprego bom, por uma proposta melhor que você recebeu, de mudar de cidade, ir para outro campo profissional, qual você não conhece, nunca trabalhou, com pessoas novas. Tudo isso vai te exigir um estado no qual você vai precisar se adaptar, você vai buscar formas de entender como aquilo vai se adaptar na tua nova realidade, na tua rotina, na tua maneira de assimilar as coisas. Então a gente fala muito aqui desse processo de assimilação de fatos, acontecimentos e desafios que nos são impostos. Então a gente está sempre lidando com estes desafios que nos despertam 2 coisas. Primeiro, esse estado de alerta, de insegurança, que é causado primordialmente por uma região do cérebro chamada amígdala cerebral. Uma região bem instintiva, bem profunda. Então, essa amígdala cerebral, essa pequena parte, ela é quase que de um tamanho de uma noz, né? Pensa assim, uma noz bem mais ou menos assim desse tamanho, é o tamanho da nossa amígdala. E é uma região do nosso cérebro que produz o medo, que produz as nossas emoções mais instintivas. Então a gente tem a produção dessas emoções, o que é muito positivo, como eu já disse, para que a gente possa agir, para que a gente busque soluções, para que a nossa mente vise lidar com isso de uma forma racional, de uma forma a encontrar caminhos possíveis para que a gente possa se livrar dessas preocupações. Então, a nossa mente começa a produzir essa sensação de medo, essa sensação de insegurança, essa sensação de pensar como que o pior pode acontecer. E aí você é tomado por isso, mas o restante do nosso processo cognitivo cuida também de levarmos racionalidade. O nosso cérebro ele evoluiu com o tempo, né? E evoluiu de uma forma muito perfeita, ó. Seja lá quem for, o cara que está lá em cima, o universo cósmico, enfim, não sei qual sua crença, mas eu acredito que algo muito maior está por trás da perfeição humana e a nossa criação é tão perfeita que nós evoluímos de modo a ter um formato craniano que também permitiu que o nosso cérebro crescesse para frente e nos trouxesse o poder da cognição, do raciocínio lógico, do discernimento. E a partir dessas emoções mais instintivas, tá? Quase que inconscientes, de medo, insegurança, alerta constante, destinos desastrosos do que pode acontecer, a gente traz esse pensamento para o lado mais racional,
do nosso cérebro, que tem a ver com essa região aqui também chamada de neocórtex, e é o neocórtex porque é uma região nova, recente na evolução humana. Então a gente leva para o raciocínio lógico, que nos faz produzir sentimentos de coragem, de motivação, de nos sentirmos crescendo com os desafios, de buscarmos cada vez mais formas possíveis de lidar com aquilo de maneira a aprender, de maneira a evitar o sofrimento. Então esse é o processo natural que a ansiedade nos traz, esse processo que num primeiro momento nos causa medo e insegurança, mas num segundo momento nos traz também essa produção de sentimentos ligados à motivação, ligados ao estado de resiliência, de adaptabilidade e de enxergar a situação de uma forma mais clara e menos emocional. Porque conta aqui pra mim, se você está acompanhando essa live, se isso não acontece contigo. Quando a gente está emocionado, emocionada, tomado por alguma emoção, seja lá qual for, a gente não pensa direito, né? A gente fica assim, realmente num lugar de sentir muito forte. A gente não consegue levar muito raciocínio para as coisas quando a gente está apenas sentindo. E quando é uma emoção de alto impacto, principalmente, nós ficamos ruminando aquela emoção e todas aquelas sensações que ela nos traz. Então, a primeira característica de uma pessoa ansiosa, da mente de uma pessoa que tem a ansiedade como um fator que atrapalha, que paralisa um pouco a sua vida ela passa muito tempo nesse processo de envolvimento emocional. Ela esqueceu de criar e de fortalecer, de exercitar esse caminho neural, essa capacidade de levar clareza para as situações. E aí você pode pensar assim, poxa, Adelaide, você está dizendo que eu sou burro, que eu sou burra, que eu perdi a capacidade de pensar racionalmente? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que isso acontece porque o nosso contexto social acabou por nos levar a este lugar, por nos levar a sentirmos um medo constante, um processo de instabilidade frequente no contexto, nas nossas vidas como um todo, e isso ativou excessivamente as nossas emoções mais instintivas, ativou essa capacidade que a gente tenta ter de buscar soluções, de achar alternativas, de se adaptar da melhor forma possível, mas com um envolvimento emocional muito forte, de alto impacto. Imagina que em menos de um ano estávamos ainda à beira de um colapso na saúde pública, sem vacina, sem uma probabilidade de termos uma solução imediata disso. Então, a gente está num momento mais ou menos estável de uma forma um pouco que recente, certo? Em relação ao contexto mundial como um todo. Então, a gente teve uma hiperativação do nosso estado e das nossas emoções de medo, insegurança, incerteza. E agora a gente está tendo que lidar com um novo cenário nas nossas vidas, no trabalho, nas relações. E isso nos causa esse processo de instabilidade também no nosso campo mental. Então, a primeira característica de uma pessoa ansiosa, da mente de uma pessoa ansiosa, é esse envolvimento emocional muito grande. A pessoa está tão envolvida com esse sentimento de medo, está tão envolvida com essa sensação de insegurança, que ela não consegue desenvolver essa preocupação. E por não desenvolver essa preocupação, ela passa muito tempo conectada com pensamentos negativos. Porque pensa assim, lá nos nossos ancestrais, lá no Homem das Cavernas, ele tinha que entender que se um predador invadisse a sua casa, seja lá o que fosse a casa, ele iria morrer, ele iria ser devorado. Então ele tinha que contar com essa possibilidade. Bom, eu posso ser devorado por um urso, eu posso ser devorado por um tigre, então eu conto com esta possibilidade para buscar soluções em prol disso, certo? Então eu vou fazer coisas, eu vou atuar para que eu tenha soluções para que o tigre não me devore à noite. Então a única preocupação deste ser humano, deste Homo sapiens, era viver e se alimentar, sobreviver, fugir dos predadores e se alimentar. Num contexto de século XXI, onde pós-pandemia nós temos uma preocupação em nos manter no trabalho,
em estabilizar as nossas relações humanas, em manter uma cordialidade com as pessoas com as quais a gente se relaciona, em ter uma boa saúde física, em manter um corpo ativo, em não esquecer de pagar os boletos, em não esquecer de falar com os familiares. São várias preocupações que nos trazem esse sentimento de alerta, de insegurança muitas das vezes, e a pessoa que sofre com ansiedade, que tem esse sentimento de uma forma constante e negativa, ela acaba se mantendo nesses pensamentos negativos e nesse envolvimento emocional mais denso, de medo, de incerteza. E esse medo e essa incerteza afundam a pessoa e ela acaba por não conseguir projetar soluções e alternativas que favoreçam os caminhos dela, que possam ajudar na resolução de problemas. Então, a segunda coisa que acontece, além desse envolvimento emocional mais intenso, é também a produção excessiva de pensamentos negativos. Você acaba por pensar o tempo todo que tudo ao teu redor vai dar errado. Então, você pensa assim, eu sou uma pessoa que eu sou pessimista. E muitas vezes você até acha que isso faz parte do teu traço de personalidade, quando na verdade isso está muito mais associado com um caráter de nível de ansiedade exacerbado, que está atrapalhando você, que está te atrapalhando na tua capacidade de achar soluções que possam ser leves, que possam te levar em decisões lúcidas, conscientes em relação ao que você precisa fazer, e você acha que você é uma pessoa pessimista. E não, você apenas é uma pessoa que está com a ansiedade exagerada, exacerbada, ampliada na tua vida, não consegue dominar isso e se deixa dominar por isso. Então a mente da pessoa ansiosa, ela é muito conectada com pensamentos negativos o tempo todo. Quem não conhece uma pessoa assim? Até mesmo pode ser que seja você, né? E tá tudo bem se for você. Isso também é muito importante de deixar claro aqui, gente. Por que eu estou trazendo esse conteúdo? Para que você aprenda, para que você saiba. A gente não tem esse tipo de aula na faculdade. E esse tipo de aula, por exemplo, é uma aula ligada a habilidades que só nós, seres humanos, temos a capacidade de desenvolver, que são habilidades emocionais, habilidades ligadas à nossa consciência, que não é uma consciência automatizada, como a consciência, por exemplo, de mexer o braço. Qualquer robô pode fazer um movimento onde a gente mexe o braço, mas ainda não se chegou ao ponto futurista de robôs sentirem emoções. Então a gente está tendo uma aula aqui hoje conectada com o futuro, com a nossa melhor capacidade de gerirmos as nossas emoções, de dominarmos a ansiedade, essa sensação que muitas vezes nos domina e paralisa e atrapalha as nossas vidas. Então, observe se você não está constantemente só vendo o lado ruim das coisas, porque isso vai te atrapalhar. E é muito importante que você tenha clareza disso antes de buscar ajuda, porque a clareza te leva numa direção certa para onde você deve atuar, o que você precisa fazer. Então, essa clareza é fundamental, certo? Então, a pessoa, ela tem uma ruminação constante, um envolvimento emocional e pensamentos negativos também para todos os aspectos da vida dela. Uma única coisa é capaz de levar pensamentos negativos para todo o restante da tua vida. Então, outro fator muito importante que você deve perceber ao entender como funciona a mente de uma pessoa ansiosa é uma mente extremamente acelerada. Ela está o tempo todo produzindo pensamentos e muitas vezes você até tem momentos no teu dia, na tua semana, que são momentos gostosos, momentos prazerosos que você encontra com pessoas que você gosta, mas você está com a mente, com a cabeça a mil, que é como se você não vivesse direito esses momentos. É como se você não conseguisse desfrutar desses momentos, ainda que sejam momentos presenciais, ainda que sejam momentos onde você sai para jantar com o teu namorado, com a tua namorada, onde você vai para algum lugar. Sabe aquilo que a gente fala desse estado de presença? Você não está presente porque você está vivendo ali, porque você está com a cabeça conectada com as soluções que você está buscando, para tudo aquilo que você está pensando, para todos os aspectos negativos das preocupações ligadas aos boletos, ao trabalho, ao namorado, à namorada, ao teu sono, à tua necessidade de praticar esporte. Então, são várias coisas que começam a ficar ruminadas, infectadas de pensamentos negativos.
Então, olha só que louco, né? A gente perde a nossa capacidade de estar presente, porque a gente viaja para dentro dos nossos pensamentos. Nós somos dominados por eles. E eu já dei um exemplo aqui numa vez numa aula, mas eu vou repetir porque é um exemplo muito bom de se fazer e você vai entender melhor. Imagina que você está na frente de uma estação de trem e esse trem está passando com vários vagões, né? Vários vagões vão passando com esse trem para e os vagões estão ali disponíveis. E aí você entra num vagão, passa 5 minutos dentro desse vagão, vai, volta, entra em outro vagão, sai, vai para outro vagão, vai para outro vagão e você fica indo de vagão em vagão desse trem e nunca para num lugar, num único lugar. Então, imagina que é mais ou menos isso. Você é raptado por pensamentos. E aí, uma hora você está num lugar pensando numa coisa de maneira negativa, tentando buscar soluções, outra hora você está num outro lugar, você está pensando, você está percebendo, você está trazendo sensações, entendimento, buscando soluções. Então, você está sendo raptado e perdendo esse estado de presença, essa aceleração. O que faz com que a gente se sinta raptado, entre aspas, é essa perda desse estado de presença. Porque a gente não consegue estar num lugar, ainda que fisicamente, porque estamos aqui na nossa mente, trabalhando e atuando para pensar, para entender, para fazer, para desenvolver qualquer tipo de solução, qualquer tipo de sentimento que te tire um pouco deste estado de mal-estar constante. Então, eu quero também que você pense um pouco e reflita sobre isso, sobre como que está o teu fluxo de pensamentos ao longo do dia, como que você está lidando com a sua rotina e se ela está te cobrando um excesso de preocupações e de busca por soluções, porque isso também está ligado com um nível exagerado de ansiedade, com crises de ansiedade. Isso é uma crise de ansiedade, por exemplo, não é uma ansiedade natural, porque uma coisa é você se sentir ansioso por causa de um fato, e aí esse fato te traz essa sensação, você lida com isso. E eu não estou dizendo aqui que não é para você não sentir ansiedade, ao contrário. É muito importante que você entenda que isso é natural, que isso acontece com todos e todas nós e se abra para o sentir. Se abra para o aspecto claro e definido de que essa emoção precisa vir à tona. Porque se você oprime, é ainda pior, porque ela vai para algum lugar. Seja para uma dor física, seja para uma ruminação inconsciente, ela vai para algum lugar. Então você sente aquilo, mas não se deixa ser dominado por aquilo. Você permanece presente, você permanece buscando soluções de maneira racional e de maneira positiva também. Como eu disse já, a mente do ansioso, da ansiosa, é muito ligado ao pessimismo. E eu imagino que vocês já devam ter passado por isso também, todos e todas nós passamos invariavelmente. O importante é passar por isso, mas saber dominar, vencer isso e não se manter nesse lugar, certo? Então, essa aceleração constante de pensamentos que nos deixa cansados. Sabe aquele cansaço mental? Às vezes, quando a gente estuda até tarde para uma prova, quando a gente lê um livro que é muito difícil, que exige do nosso processo cognitivo, a gente fica com aquele cansaço mental. E o que acontece muitas vezes com a pessoa que sofre com ansiedade, com a pessoa que é ansioso, a pessoa ansiosa, ela se sente cansada e sabe aquela fala que eu imagino que talvez você já deva ter dito, eu já falei muitas vezes, não à toa eu entendi, fui estudar e me especializar nisso, porque eu sou uma pessoa transformada depois que eu aprendi a dominar a ansiedade, mas a pessoa fala assim, nossa, eu tô cansado, eu não sei nem porquê, eu não fiz nada hoje. Não fiz nada para ficar cansado. A pessoa acha que ela não fez nada, mas quando você vai olhar e perceber a fundo, aquela pessoa passou o dia inteiro ansioso, pensando mil coisas, pensando em sua maioria tendo pensamentos negativos, sensações ruins em relação à própria vida. E o cérebro, num estado de repouso e estabilidade, ele consome 20% da nossa capacidade de energia. 20% do oxigênio que a gente respira ao longo do dia vai para a ativação cerebral. Isso em repouso, numa situação de estabilidade. Agora imagine você, uma pessoa ansiosa, uma pessoa ansioso,
que está ruminando pensamentos, produzindo e buscando soluções, olhando só para o lado negativo das coisas, entendendo que talvez você não encontre uma solução que vá te favorecer porque aquilo está ruim, isso vai desgastando a nossa energia. Se você, num estado de estabilidade, já gasta 20%, quando estamos em processo cognitivo, chegamos a gastar até 35% do oxigênio que respiramos só na nossa atividade cerebral. E como todos e todas nós já não respiramos corretamente, a gente tem uma sensação de cansaço mental, um cansaço constante, que pode nos levar até numa das dores mais famosas da ansiedade, que é a própria dor de cabeça. Principalmente uma dor localizada nessa região, ó, tá vendo? Nessa região aqui, porque é a região ligada ao córtex pré-frontal, ao neocórtex, que tem essa sensação e tem essa relação com a nossa capacidade de discernir, de encontrar soluções, de entender. E em alguns casos, quando isso se estende por longos períodos, a nossa amígdala, que eu disse que é pequenininha, que produz as emoções de medo, as emoções de insegurança, de vigília, de alerta, ela chega a crescer. Isso pode nos causar muitos problemas no futuro. Então eu pergunto para você que está assistindo essa live, como que você tem se observado ao longo dos dias? Como está a tua vida? Se não fosse Netflix, se não fossem todos os entretenimentos que nos raptam também da realidade, será que você estaria onde você está hoje? Será que você estaria achando que talvez esteja tudo bem e que não precisa achar que tem ansiedade e precisa lidar com isso? É importante que a gente possa fazer essa reflexão juntos, para que também juntos possamos encontrar a solução da melhor maneira possível em relação a isso. Porque esse estado mental nos domina ao ponto de mudar a estrutura do nosso corpo, dos nossos órgãos, acarretando grandes problemas. Então imagina que uma glândula pequenininha no cérebro cresce e aumenta a sua produção de medo, de instabilidade, de irritabilidade, de impaciência, e você vai perdendo a capacidade de buscar discernimento. Então essa perda dessa capacidade pode te levar a um cansaço mental constante. Então olha só, a mente da pessoa ansiosa é uma mente mais cansada e automaticamente ela é uma pessoa mais cansada. Ela tem pouca vitalidade por esse excesso de fluxos de pensamentos. Causado por uma mente acelerada que lhe rouba a presença, ela fica entrando nos vagões dos trens constantemente, sem parar em nenhum lugar, sendo raptada por situações, projeções futuras, um apego excessivo ao futuro, uma necessidade de pensar como vai ser amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, sempre conectando isso com pensamentos negativos. E também, como eu disse aqui, um envolvimento emocional. É uma pessoa que muitas vezes acaba se colocando num lugar de vítima. E quando eu falo isso, gente, não estou dizendo que isso é ruim, tá? Isso faz parte desse processo onde você é dominado pela ansiedade e que acaba perdendo a sua capacidade de reagir, de agir mesmo. E aí se coloca num lugar de, mas tudo acontece comigo, mas já tá ruim mesmo, nada do que eu for fazer vai ajudar, nada do que eu buscar vai melhorar, as coisas estão ruins mesmo. Quem aí não conhece uma pessoa assim? Eu conheço algumas pessoas, e inclusive eu já fui uma pessoa assim. Principalmente quando eu fazia teatro e estava no meio artístico, na relação, escrevendo projeto, buscando aprovar edital, fazendo peça, ensaiando, com pouco dinheiro, com poucos recursos. Eu lembro que eu tinha uma mentalidade que eu nutria frequentemente. Mas o ator nesse país é pobre mesmo. As pessoas não têm como gerar renda. A gente vai ficar todo mundo pobre mesmo. Então, olha só que louco, né? A gente fica com um pessimismo constante, conectado às nossas próprias projeções, sem enxergar e sem buscar soluções e a mínima capacidade da gente olhar para o lado bom das coisas. E aí eu vou te trazer 3 dicas para você lidar com a sua mente, caso você se identifique com esse aspecto da mente ansiosa. A primeira dica é você escolher
um momento de preocupação. Essa dica é dada por médicos, psicólogos e psiquiatras, porque funciona bastante com pessoas que ainda estão nessa dificuldade de lidar com pensamentos negativos e preocupações, ruminações constantes. Você vai escolher um momento do teu dia e quando você faz isso, você dá razão e ordem para o teu cérebro. O nosso cérebro, de um modo geral, ele gosta de rotina, ele gosta daquilo que a gente repete. Por isso que quando a gente constrói um hábito ligado, por exemplo, a uma compulsão alimentar, ligado, por exemplo, a uma compulsão em assistir televisão até tarde, é difícil da gente sair, porque está associado com uma sensação de bem-estar constante e repetidas vezes a gente faz isso. O nosso cérebro gosta de repetição. Então, se você repete todos os dias que você tem um horário da preocupação, pode ser, por exemplo, meia hora do teu horário de almoço, pode ser meia hora quando você está no caminho para o trabalho, você escolhe um momento, cronometra esse momento, meia hora, 30 minutos, de acordo com a tua vida, com a tua rotina. Um momento onde você vai se preocupar, onde você vai dizer, ok, cérebro, é neste momento que eu vou agora ruminar os pensamentos negativos, eu vou levar a atenção para aquilo que eu estou há um tempão. E isso vai fazer com que, quando você define esse horário da preocupação, e num determinado momento aleatório, vem aquela preocupação, você, opa, isso vai para o meu horário da preocupação. Isso é automático. O nosso cérebro, ele é que nem um macaquinho, gente. Tem um filósofo, um estudioso de meditação e mindfulness, que ele fala que a nossa mente, as nossas mentes são verdadeiros macacos, que a gente precisa aprender a adestrar. E eu até falo para os meus alunos e alunas, para as pessoas que aprendem bastante comigo, que são ajudadas nesse aspecto de domínio de ansiedade, que a gente está no nível macaquinho, ali educando o nosso macaquinho, nosso pensamento acelerado, que quer fazer tudo o que ele quer, que quer fugir, que quer se rebelar. E a gente fala, opa, pera lá, calma. É que tá acabando a minha bateria, o celular apitou aqui. Vamos aqui para o nosso pensamento, vamos definir um horário, fazer as coisas certinho. Então, você começa a adestrar a sua mente nesse processo de ruminação, de preocupação. E aí, outra coisa que funciona bastante também, para você que quer dicas de treinamento mental para lidar com essa mente ansiosa, é anotar. Então, se você está aqui assistindo essa live comigo e aí você lembrou que amanhã você tem uma reunião importante, você precisa terminar uma apresentação e aí você pensa, puta, mano, não terminei a apresentação, preciso fazer isso. Você anota, terminar a apresentação de amanhã. E aí você continua aqui, bom, isso aqui vai para minha caixinha da preocupação, para minha hora da preocupação de amanhã. Você vai, ao depois, usar essa sua anotação como ferramenta para a tua hora de preocupação. E isso organiza as nossas ideias. Olha como é simples, né, gente? Definir coisas fica muito mais fácil da gente entender como a nossa mente funciona e como que essas definições são importantes e fundamentais para que a gente aprenda a lidar melhor com esse processo que muitas vezes é automático, né? A gente sai desse piloto automático, a gente breca esse piloto automático no intuito de nos sentirmos melhores em relação à ansiedade. Outra dica bem interessante é a dica de você trabalhar em estado de presença, de você, em qualquer lugar em que você esteja, qualquer lugar que você possa se sentir bem, seja no caminho para o teu trabalho, tudo bem que às vezes o metrô está lotado e você não está se sentindo muito bem dentro desse metrô, mas encontrar um momento do teu dia onde você possa aplicar o trabalho de estado de presença, onde você possa se sentar, perceber tudo que está ao teu redor, sem querer julgar, sem querer definir, sem querer interagir, apenas perceber. E com as técnicas de respiração, com as técnicas de mindfulness e presença, a gente consegue e aprende a fazer isso em qualquer lugar que a gente esteja. A gente aprende a partir dessas técnicas e dessa metodologia a lidar melhor com essa ruptura de pensamentos que nos leva para projeções de passado e futuro e nos mantemos mais conectados com o aqui e agora. Então, escolher algum momento do teu dia onde você possa trabalhar ativamente a presença, seja a partir de técnicas de respiração e técnicas de mindfulness, de atenção plena, ou seja até mesmo buscando perceber os lugares ao teu redor, escolher, por exemplo, eu tenho a opção de ir
de metrô ou andando. Você pode ir por um tempo andando, observando tudo que está ao teu redor, ou até mesmo sentar em qualquer lugar. Opa! Ai, gente, essa é a minha gata. Parabéns, tá? Minhas gatas. Elas derrubaram tudo aqui, mas voltamos aqui. Então, trabalhar essa presença, ó, ainda que você esteja na baia do teu escritório. Vamos dizer que você está na baia do teu escritório. Você vai olhar tudo que está ao teu redor, vai fazer uma respiração profunda ali, soltar o ar devagar, observar as pessoas, levantar, fazer uma caminhada, pegar um café, sentir o gosto do café, do chá, do suco, daquilo que você está comendo. Então, trabalhar esse estado de presença te tira um pouco desse sentimento de sequestro do pensamento que muitas vezes a gente tem, certo? E a última dica que eu quero trazer para vocês, para que você possa lidar melhor com a mente ansiosa, é a dica do propósito. A gente, quando está imerso em pensamentos negativos e em situações de preocupação e de medo constante, a gente se sente tão perdido, mas tão perdido, e eu falo por mim mesma, tá? Que até, inclusive, comentei recentemente que às vezes essa sensação me toma num sentido que é como se eu tivesse levantado uma poeira gigantesca na minha frente. E eu não consigo enxergar o que está na minha frente. Então, quando isso se prolonga e quando isso passa do processo natural que acontece com todos e todas nós, essa poeira se mantém em pé por muito tempo. E você não apenas perde a sua capacidade de agir, mas é como se você perdesse até mesmo a sua capacidade de entender por que está vivo. Você perde um propósito. E por isso que é muito comum pessoas que acabam sendo levadas por esse sentimento e desenvolvem depressão, síndrome do pânico. Essas pessoas são incentivadas a construírem um hábito ou algo que possa trazer uma função para elas. Por exemplo, fazer trabalho voluntário. Se sentir útil para as outras pessoas, sentir que você ajuda as outras pessoas, que o seu trabalho, que aquilo que você faz ali é essencial e necessário. Fazer com que você se sinta útil é algo muito importante para que possamos viver o presente e entender que nas nossas ações e nas nossas projeções existem caminhos produtivos e caminhos que nos levam na direção do benefício até mesmo de outras pessoas. Sentir que a gente colabora, que a gente contribui com outro ser vivo, com outro ser humano. Por exemplo, ter um bichinho de estimação. Quem nunca já viu e presenciou pessoas que estão sofrendo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico e quando ganham um bichinho de estimação, aquele ser humaninho, né? Aquilo não é um ser humano, mas aquele serzinho transforma a vida das pessoas. Aquele serzinho cura esse estado mental e emocional pelo puro amor que ele expressa e porque a pessoa começa a se sentir útil para alguém, começa a compartilhar emoções positivas com alguém, seja esse alguém um cachorro, um gato, enfim. Isso também é muito curativo, isso também é muito importante. Mas, Adelaide, eu não posso ter um cachorro, eu não posso ter um gato. Faz um trabalho voluntário. Ai, mas eu não tenho tempo para trabalho voluntário. Liga para um amigo seu e fala assim, oi, tudo bom? Eu queria só te ouvir. Eu queria te ouvir, saber como é que você tá. Dizer para você que eu tô com saudade de conversar com você. Ou também visitar sua mãe, o seu pai e colocar-se de ouvidos abertos, treinando a sua presença. Então, quando a gente se reconecta com um senso ainda que mínimo de propósito, isso contribui sistematicamente para o sentimento de ansiedade que nos rapta da realidade e que muitas vezes levanta uma poeira tão grande, tão densa, que nos deixa cego perante o nosso próprio senso de propósito. Então, não deixe que isso aconteça com você. Pega essas 4 dicas que eu dei e busque aplicá-las na tua vida, busque observar se algumas dessas características da mente ansiosa estão presentes na tua vida de forma constante. E saiba que, por mais que você aplique essas dicas e essas técnicas, muito importante também que você tenha no teu próprio corpo uma ferramenta para que você possa lidar com isso, lidar com os teus pensamentos. E é por isso que eu desenvolvi uma metodologia voltada para isso, para que esse treinamento mental possa interditar esse sentimento ruim que nos atrapalha e nos paralisa. E na semana que vem eu vou estar fazendo um workshop gratuito, que é a semana Vencendo a Ansiedade, nos dias 10, 12 e 14 de outubro. Eu vou colocar o link aqui na bio do Instagram para que você se inscreva, para que você venha aprender ainda mais comigo como que você pode lidar com esse sentimento a partir de técnicas simples, naturais e saudáveis, certo?
Conta aqui pra mim nos comentários se você curtiu as minhas dicas, se você se identificou, me manda um monte de coração aqui, pra eu achar que eu não tô aqui falando sozinha. E muito obrigada pra quem acompanhou, pra quem assistiu e sente que esses conteúdos agregam na vida. Isso é muito importante pra mim, porque fala bastante de um propósito meu, de compartilhar aprendizado, a partir também de uma experiência pessoal, de uma história de vida que eu tenho, que foi sendo construída a partir do entendimento de como essas técnicas são fundamentais e necessárias para um futuro melhor, mais saudável, em que todas as pessoas ganham a oportunidade de se libertarem das suas emoções. Porque somos muito maiores do que as nossas emoções, somos infinitamente maiores do que as nossas projeções negativas, do que os nossos pensamentos ruminantes. Somos seres infinitos, abundantes. Eu desejo muito que todas as pessoas possam se conectar com esse senso de abundância de todos e todas nós. Então vem para a semana, Vencendo a Ansiedade, 10, 12 e 14 de outubro. Vem aprender, vem praticar comigo, que a gente vai fazer prática também. Um beijo e até a próxima.